Então nós vivemos em uma sociedade onde o sofrimento e a morte tendem a ser escondidas do mundo. Esse ponto interessante, essa reflexão, eu obtive num livro chamado A Arte de Cuidar, que foi organizado, esse livro aqui foi organizado pelo Dr. Franklin Santana Santos. A Arte de Cuidar. Bastante interessante. Tem um conteúdo bem interessante nesse livro. Então eu trouxe algumas reflexões desse livro que nós vamos comentar agora. Então eu disse que nós vivemos numa sociedade onde o sofrimento e a morte tendem a ser escondidas do mundo. E o mundo costuma mostrar alegria, felicidade, saúde. E nessas situações onde ocorre a perda de um ente querido, fica mais difícil de lidar e conviver com a dor quando o sofrimento e a morte tendem a ser escondidos. Só que existe um processo para que nós possamos elaborar essa dor em nós mesmos. Esse processo é chamado de luto. E nesse processo de luto, cada um de nós reage de uma forma diferente, pois nós viemos de culturas diferentes, de filosofias diferentes, de sociedades diferentes, que pode até causar repercussões na saúde do nosso corpo físico, da maneira de como nós reagimos a essa situação de perda. E pode repercutir também na nossa saúde emocional. Então, quando essa situação em que nós estamos passando está afetando a nossa saúde física e a nossa saúde psíquica, é importante nós buscarmos um auxílio profissional, ou com um médico ou com um psicoterapeuta, dependendo da dificuldade que nós estamos tendo. Então esse processo de luto é um período onde nós vamos aprendendo que a morte deve ser tornada real. E nós devemos estabelecer novos conceitos sobre a vida e também sobre o mundo. Só que essa experiência, ela é individual, porque ela é baseada na nossa história de vida, é baseada também na personalidade que cada um de nós tem, nas condições, nas culturas onde nós fomos criados e onde nós nos desenvolvemos. É baseado também nas nossas crenças, nos nossos valores, tanto pessoais quanto familiares ou sociais. E também com relação às nossas relações afetivas. Então existe uma série de variáveis que atuam no nosso entendimento, na nossa experiência de vida. Então, de acordo com a experiência que nós tivemos, de acordo com o aprendizado que nós tivemos, nós lidamos com a situação da morte de uma forma ou de outra. Mas isso não é igual para cada pessoa. Esse sentimento que nós temos, ele é diferente para cada um de nós. Porque cada um de nós temos uma experiência diferente da outra pessoa. Então, quais os fatores que podem ser analisados nesse período de luto? Por exemplo, quais são os sentimentos que nós tínhamos com relação à pessoa que partiu? Qual o nosso grau de parentesco com relação à pessoa? Ou como estava a nossa relação quando a pessoa partiu? E se a pessoa estava portando alguma doença ou não nessa situação? Então existe uma série de variáveis que eles influenciam na forma como nós sentimos aquela perda. Então os sentimentos que podem surgir diante da perda de alguém querido podem ser variados. Então listei alguns aqui, listei vários, né? Mas existem outros. Por exemplo, quando nós perdemos alguém querido, nós podemos entrar num estado depressivo, que é diferente de depressão, é um estado de tristeza, né? Podemos também entrar num estado de ansiedade, de hostilidade, de culpa, de solidão, de abandono. Podemos também ter aquela sensação de cansaço, de fadiga, onde nós também podemos ter dificuldade de concentração, dificuldade para nós pensarmos. Podemos ter perda de apetite ou aumento de apetite. Podemos ter distúrbio do sono, que pode ser tanto excesso de sono
ou falta de sono. Pode acontecer também um choque, um estado de desespero, irritabilidade, amargura, revolta, inconformação, que é bastante comum, a negação, que é a não aceitação da realidade, a desorganização na nossa vida. Então existe uma série de coisas que podem acontecer diante da perda de um ente querido. Então nessa fase de reorganização da nossa vida, ele pode acontecer tanto de forma positiva quanto negativa. Então ela pode acontecer de forma positiva quando nós conseguimos nos readaptar gradualmente à nossa situação, começando um novo ciclo de vida. E também essa reorganização pode acontecer de forma negativa, onde nós não conseguimos reelaborar e ressignificar essa situação. E nesse caso, o sofrimento pode continuar por muito tempo, pode durar até anos, e até pode continuar pela vida toda, de uma forma até crônica, né?